Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema o fundamento da vida cristã. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, um pouco mais aqui sobre saúde, então com certeza irá ajudar mais pessoas a entenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema o fundamento da vida cristã. Uma coisa que é importante quando nós relacionamos a nossa saúde, a nossa adoração, é um ponto que a nossa saúde precisa ser melhorada em fato de adorarmos a Deus. O que significa isso, Ismael? Seguinte, você pode ser uma pessoa saudável sem adorar a Deus, com um propósito egoísta. Por exemplo, você pode querer mudar a sua alimentação, você pode querer colocar em prática os 8 remédios naturais, exceto um, obviamente, confiar em Deus. Eu conversei com vocês ontem, então se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima. Ou seja, você receberia os benefícios de você pegar luz solar, de você ter uma boa alimentação, de você ter uma boa saúde, porém não seria com o propósito de adorar a Deus. Por isso que Paulo cita bastante vezes lá em Romanos, principalmente em Romanos 12:1, que tem sido o nosso texto de estudo, Romanos 12:1 e Romanos 12:2, que as misericórdias de Deus é o que importa para nós. Nós recebemos como consequência as bênçãos de Deus pelo fato de termos uma vida dedicada a Ele. E isso vai incluir, logicamente e obviamente, a saúde. Pense comigo, do que adianta eu ter uma saúde, uma vida maior, sei lá, 10 anos a mais, 12 anos a mais, sendo que eu vou usar para adorar eu mesmo, o meu próprio eu? Não tem função nenhuma. Agora, se eu passo mais 10 anos ajudando as pessoas, sendo um cristão de verdade, adorando o único Deus verdadeiro, aí sim tem um propósito para que eu viva mais tempo. A gente sempre tem que lembrar que nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Ou seja, a minha resposta a isso é uma vida de adoração, é uma vida cuidando da minha saúde, é uma vida onde eu coloco em prática os ensinamentos para que o meu corpo, o templo do Espírito Santo, esteja bem cuidado. Então, aqui fica um ponto. Nós não podemos pensar de duas formas. Aqui eu quero destacar as duas formas. Os dois extremos. A primeira forma é essa que eu estou falando, de você cuidar do seu corpo de uma forma legalista, sem propósito de adorar a Deus. Então, eu vou cuidar do meu corpo porque eu quero viver mais tempo, mas para mim mesmo, eu quero aproveitar mais os prazeres do mundo. Não é esse o propósito. O segundo ponto, que é oposto a isso, é eu não cuidar absolutamente nada da minha saúde. Porque o corpo é mau, a mente é boa, a alma é boa. Nós somos seres únicos, 100% integrais. Nós somos almas viventes. Esta ideia de o corpo é mau e a alma é boa é uma ideia de Platão, é uma ideia dualista na qual a Bíblia não apoia de jeito nenhum. Lógico, o nosso corpo, sim, ele é pecaminoso. Nós temos as nossas tendências pecaminosas, mas não é o corpo é mau e a alma é boa. Por quê? Nós somos almas viventes, nós somos integrais. Ou seja, eu preciso cuidar do meu corpo, então eu não posso nem cuidar do meu corpo por motivos egoístas e nem deixar de cuidar do meu corpo. Então, olhando para isso, eu quero destacar um ponto para você começar a analisar a sua vida. Primeiro, você tem cuidado do seu corpo? Você tem visitado o médico regularmente? E quando eu falo visitar o médico, em 2 motivos. Primeiro, para verificar se as coisas estão boas. Ou você tem ficado doente com muita constância? São 2 coisas para você pensar em visitar o médico. Outro aspecto, você tem passado mais tempo saudável ou doente? O seu prato, tem bastante variedades de cores? Não pode ser nem muito, nem pouco. Lembre-se, Salomão disse, os extremos são ruins. Então tem que ter uma certa variedade. Você tem se alimentado de forma correta, tomado um bom café da manhã, almoçado, ali na janta comido alguma coisa bem leve, bem light para você dormir bem. Você tem tido um tempo para cuidar da sua saúde ou seu foco tem sido só serviço, faculdade, família, prazeres imediatos,
do que você tem feito. E aqui são pontos das quais nós precisamos analisar a nossa vida. Para quê? Porque nós não temos força suficiente para mudar a nossa vida, mas nós confiamos naquele que tem o poder de fazer isso. Então, pense comigo, você tem visto que você não está colocando em prática os 8 remédios naturais. Então você vai começar a colocar em prática os 8 remédios naturais e você vai, desta forma, pedindo para que Deus te dê cada vez mais força, para que cada vez mais você possa continuar nesse ritmo. Então perceba, tem uma escolha sua e o poder de Deus agindo em você. É sempre uma coparticipação. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa, mas na nossa vida, Ele quer que nós o deixemos trabalhar. Então eu preciso falar, Deus, eu quero mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu tô vendo que eu tô ficando muito doente, eu tô vendo que eu não tô colocando isso em prática. Pai, eu tô cuidando da minha saúde, mas é por motivo egoísta. Não é porque eu tô querendo adorar o Senhor mais tempo, é porque eu quero viver mais tempo só por egoísmo. Então, perceba, nós precisamos olhar aonde nós estamos errando e pedir para que Deus nos dê força e transforme essa área da nossa vida, para que a nossa saúde e para que possamos falar igual Paulo, que nós nos entregamos como sacrifício santo, como sacrifício verdadeiro, como sacrifício vivo ao nosso Deus. Então, tudo isso é aquela parte integral que eu tenho falado desde o primeiro dia da lição aqui dessa semana. Nós somos seres integrais, ou seja, o nosso lado espiritual, o nosso lado emocional, o nosso lado físico precisa estar em harmonia, porque eu posso estar com o lado espiritual muito bom, com o meu lado emocional muito bom, mas meu lado físico lá embaixo, minha saúde está lá no chão, e é por motivos de escolhas minhas, porque eu não me importo com a minha saúde. Então Deus está falando assim, seja uma tríade, cuide bem do seu corpo de forma integral, tanto do seu lado espiritual, ou seja, tenha devoção, comunhão a Deus, do seu lado emocional, não seja uma pessoa estressada, não andeis ansiosos, como o próprio Cristo disse, e também cuide do seu corpo, coloque em prática os 8 remédios naturais, porque desta forma você pode ter certeza que você está sim, aí nesse ponto você está se entregando como sacrifício vivo e santo ao nosso Deus, da mesma forma que Ele desceu do seu trono de glória e veio a essa terra e morreu para se entregar por você e por mim. O seu sangue nos lavou, o seu sangue nos purificou e desta forma nós temos vida e vida em abundância. Nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de estudarmos um pouco mais a tua palavra, meu Pai. Nós estamos olhando para a nossa saúde, então pedimos que o Senhor nos transforme, que ao olharmos para os aspectos que nós não estamos cuidando muito bem, seja por motivos egoístas, ou seja porque nós não nos importamos com a nossa saúde, que o Senhor fortaleça e incomode e trabalhe o nosso ser, para que possamos realmente entender que cuidarmos da nossa saúde é uma forma de adorar a Ti, meu Pai. Então, que nosso intuito de cuidarmos bem seja para cumprir a Tua obra, cumprir os Teus mandamentos, os Teus estatutos e que possamos viver mais tempo sendo servo do Senhor e não servos do pecado. Pedimos, meu Pai, também que o Senhor perdoe os nossos pecados e também perdoe aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui no vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!